Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Resumo dos jogos de domingo do Brasileirão, começando pelos resultados: São Paulo 1, Sport 0 no Morumbi, vitória de goleada do Grêmio para cima do Vasco 4-0 na Arena do Grêmio e o empate em 2-2 do Galo contra o Colorado, o Internacional, no Mineirão. Então vamos começar com o jogo do São Paulo. São Paulo foi muito superior ao Sport, né? Talvez 2-0, 3 poderia ser o resultado da partida. O Luan Poli fez defesas muito difíceis, né? Só achei que o São Paulo, em alguns lances, não soberba, mas foi displicente na hora de concluir alguns lances, né? O resultado, vocês podem ver nas estatísticas aí, o Sport não deu nenhum gol, um chute na direção do gol do São Paulo. Então, assim, foi simplesmente um ataque contra a defesa. O São Paulo, a confiança do time está cada vez maior, né? A ponto de fazer um gol de jogada ensaiada no escanteio, muito bem batido pelo Daniel Alves. O Daniel que vem crescendo de produção, não que ele não vinha jogando bem, mas hoje ele é o cara, o grande maestro desse time do São Paulo, né? E você vê que ele é um jogador diferenciado. Alguns lances que são simples, né? Se você avaliar o que ele fez, né? Só deu um toque na bola, um tapa, mas de colocar o companheiro sozinho, de pensar a jogada muito antes dela acontecer. Então, o Daniel vem sendo esse jogador fundamental para que o São Paulo seja o líder do campeonato. Um jogo a menos que o Atlético Mineiro ainda. Mesmo número de jogos do Flamengo, mas 5 pontos à frente do Flamengo já. E o São Paulo hoje se tornou o favorito ao título, é o time que menos perdeu no campeonato também, né? Só 2 derrotas em toda a competição. Então é um time que é difícil ser batido. E tá ali, chegou aos 47 pontos hoje, né? Teve até uma brincadeira no Twitter que já é o único time livre do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque passou daquele místico 45 pontos. Mas a verdade é que o São Paulo é hoje o time mais consistente do futebol brasileiro, tá certo? Já o Sport, eu acho que o Jair Ventura não fez mais do que ele sempre faz, recuar o time, jogar por uma bola. O time do Sport é muito fraco. Ele ainda conseguiu, no início da sua passagem, conseguiu algumas vitórias que até hoje mantém o Sport fora da zona de rebaixamento, mas o Sport é um fortíssimo candidato a ser rebaixado. Um time que não dá nenhum chute a gol, e contra o Atlético Mineiro também foi assim. Primeiro chute, ele deu 2 chutes o jogo inteiro contra o Galo e nenhum no gol, foi tudo para fora. E hoje contra o São Paulo deu 4, mas todos para fora, nenhum na direção do gol do Volpi. Então, assim, é muito complicada a situação do Sport, tá certo? Depois tivemos a goleada do Grêmio para cima do Vasco, 4-0, fora o baile, né? O Grêmio vem crescendo de produção. Se o São Paulo é o time mais consistente, o Grêmio é o que apresenta hoje o melhor futebol, né, do futebol brasileiro. 15 jogos de invencibilidade, foi 4-0, podia ter feito mais de 20 finalizações no jogo, 10 no gol, né, 4 gols, teve um gol anulado, assim, foi um verdadeiro massacre para cima do Vasco, né? E aquilo, o Renato só cresce, mostra o quão bom treinador é o Renato, né? Mostra também que essa pandemia, os times sem treino, a importância de ter um treinador há muito tempo no cargo, né? O Grêmio e o São Paulo são os exemplos disso, que o time consegue manter um certo nível de consistência, né? O Grêmio, nessa sequência de 15 jogos invictos, é muito significativo, né? Já o Vasco, assim, tá todo mundo querendo, né? Desculpa o trocadilho, mas querendo a cabeça do Pinto. Mas o Pinto é o menor culpado da situação do Vasco, né?
O Vasco hoje, o problema do Vasco é fora de campo, é a bagunça que está o clube com esse negócio das eleições, que não sabe quem venceu, quem é o presidente, quem não é. A própria demissão do Ramon foi inexplicável para mim. Ah, porque caiu muito de produção. Gente, não é que caiu de produção, o Vasco voltou ao normal. O time do Vasco estava tendo um aproveitamento antes absurdo. Tipo, o Vasco dava 2 chutes ao gol e fazia 2 chutes no gol e fazia 3 gols, pô. Era coisa inexplicável, né? Coisas que nem os maiores times do mundo, como o Liverpool, Bayern de Munique, tem essa taxa de conversão, vamos dizer assim, tão eficiente como o Vasco era no início do campeonato, né? E agora a realidade chegou, né? Ainda mais agora com o Vasco enfurnado de jogadores com o Covid, né? Não tem o Cano, que é o principal artilheiro do time, é o cara que põe a bola para dentro, que faz esse time do Vasco pelo menos meter gol no campeonato, porque é difícil que o Vasco não faça gol que não seja com Cano, né? E a situação do Vasco é bem crítica. Ainda tem como escapar, aquilo que a gente fala para o Botafogo, a gente fala para o Vasco, acho que a camisa no final pesa, né? Tem alguns clubes ali muito próximos do Vasco e do Botafogo, na região da zona de rebaixamento, que pode ser que num jogo que precise somar pontos caia muito e o Vasco e o Botafogo ganhem jogos na base da camisa, da força do seu torcedor do seu escudo, né? E possa se safar. Mas o futebol apresentado pelas duas equipes cariocas é deprimente, né? O Vasco ainda é pior que o Botafogo, né? Que o Botafogo ainda tem alguns jogos que você pode tirar que o Botafogo fez muito bem no campeonato. O Vasco, tirando os primeiros jogos ali que não foram bons, mas foram efetivos, o Vasco não tem nenhum jogo que você fala assim, pô, esse jogo o Vasco jogou bem, viu? Diferentemente do Botafogo, que tem alguns, né, principalmente na era do Paulo Autuori. Tá certo? E por último, tivemos um empate entre dois postulantes ao título no Mineirão, o Galo e o Inter. Como eu disse no vídeo anterior, o time do Inter vem progredindo pouco a pouco com o Abel. Sim, progredindo, que eu digo, o futebol apresentado no primeiro jogo do Abel e o apresentado hoje já foi melhor, né? O Atlético criou várias situações de perigo, mas nenhuma delas no gol. Tanto é que o Atlético deu 2 chutes no gol e o Inter 3. Né? Apesar do Atlético ter tido o domínio da partida, ter tido as chances mais claras de gol, mas a maioria dessas chances foi para fora. E também eu vi muita gente falando que o Atlético não jogou bem, mas o Atlético fez um bom jogo. A exceção feita, principalmente no final, quando estava ganhando de 2-1, que parou de pressionar o Inter, mas o gol do Inter foi uma falha do sistema defensivo, que não pode. O Inter tinha 2 jogadores dentro da área do Inter. 2 atacantes do Inter dentro da área contra 7 do Atlético Mineiro. E o Yuri Alberto conseguiu cabecear sozinho. Não pode, pô. Um time que tá brigando para ser campeão não pode ter um jogador na área do adversário, 2, né? Porque o Patrick tava entrando ainda. O Patrick nem tava na jogada. Né? Quando cruza, realmente só tinha o Yuri Alberto. O Patrick vai entrando no final para fazer o segundo jogador na área. E o Atlético ainda toma o gol. É impressionante, né? Como o sistema defensivo é ruim do Galo. O segundo gol também foi uma falha do Hever. Foi sair, deu uma espanada no taco. Acabou armando um contra-ataque para o Inter e o garoto fez o gol. Até muito parecido com o gol do Cano contra o São Paulo. O gol do Vasco contra o São Paulo. O goleiro também não entendi o que o Everson quis fazer ali. Deixou o outro canto todo aberto para o Peglo, e que ele marcou o primeiro gol dele no profissional, né? Um menino de 18 anos de categoria de base do Inter, e empatou a partida. O resultado foi ruim para os dois, porque o Atlético tem um jogo a mais que o São Paulo, e o São Paulo agora abre vantagem sobre o Galo, porque ainda tem que fazer esse jogo, né? Podendo ser maior essa vantagem. E o Inter só cai de posição. E hoje o Grêmio passou o Inter. Quer dizer, o Inter que chegou a liderar o campeonato com alguma folga para o seu maior rival, hoje já está atrás do Grêmio. É impressionante a queda
do rendimento do Internacional. Como eu disse, o empate não foi bom para nenhum dos dois. E voltando ao Atlético, eu queria falar que muita gente vai botar na conta do Sampaoli. Hoje, eu não coloco na conta do Sampaoli. Eu acho que o Atlético não ganhou esse jogo por falhas dos seus atacantes e também dos seus defensores, né? O segundo gol foi uma pichotada do Hever e o gol que o Sacha perdeu de cabeça. O cara tá dentro da pequena área, foi tentar tirar do lomba, jogou do outro lado, né? Tava equilibrado, não era um lance difícil, assim, tava sem ângulo e tal, mas não era um lance difícil de ser executado, né? Ele conseguiu perder o gol. E fora outros lances, assim, que o Atlético teve a oportunidade de ampliar o marcador e não fez. Como foi em vários outros jogos em que o Galo não saiu vencedor, como o Sport, Fluminense e outros jogos aí. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minhas redes sociais estão aí, caso queiram entrar em contato comigo. E claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações e compartilhar esse vídeo para ajudar a gente. Beleza? Tamo junto, valeu, abraço!